Você não passa de uma pobre coitada. O CEO gritou tão alto que o escritório inteiro parou. Mas o homem calado no fundo ia fazer ele engolir cada palavra. Que bagunça é essa? Bruno Carvalho gritou ao entrar no banheiro executivo e tropeçar no balde d'água que Isabela havia deixado ao lado da porta. O homem de 38 anos, sempre vestido com ternos caros, perdeu o equilíbrio e quase caiu no chão. O café que trazia na mão voou para todos os lados, molhando os documentos importantes que carregava debaixo do braço. Isabela Silva se levantou rapidamente do chão onde estava limpando, o uniforme preto um pouco desbotado, mas sempre impecável. Eram 7:30 da manhã de uma quinta-feira chuvosa de abril, e ela já estava ali há 2 horas, limpando cada canto daquele prédio comercial no centro de São Paulo. A mulher de 41 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, conhecia bem aquele tom de voz. Bruno estava com o humor péssimo, e isso nunca era bom sinal. Desculpe, Sr. Bruno, Isabela disse imediatamente, tentando se aproximar para ajudar. Deixe-me limpar isso para o senhor. Sai da minha frente! Ele berrou, empurrando-a de volta. Você não vê que eu estou passando? Onde diabos você estava com a cabeça? Isabela se afastou, mas não saiu. Sabia que aqueles documentos eram importantes. Tinha visto Bruno carregando-os a manhã inteira na semana anterior. Eram contratos, relatórios financeiros, coisas que podiam ser cruciais para a empresa. Senhor Bruno, posso ajudar a secar os papéis? Tenho panos aqui, posso tentar salvar. Ah, você? Bruno riu daquele jeito cruel que usava sempre que queria humilhar alguém. Você vai ajudar com documentos empresariais? Você sabe pelo menos ler? Nesse momento, outros funcionários começaram a aparecer no corredor. Era o horário de chegada, e o escândalo no banheiro havia chamado a atenção. Sandra, a secretária, foi a primeira a chegar, seguida por Carlos do financeiro e Patrícia, do RH. Gente, vocês precisam ver isso! Bruno gritou, saindo do banheiro e arrastando Isabela pelo braço. A faxineira aqui quer me ajudar com documentos da empresa. Acha que entende de negócios? Os funcionários se aproximaram curiosos. Alguns riram baixinho, outros ficaram constrangidos. Mas ninguém teve coragem de defender Isabela. Afinal, Bruno era o chefe, e todos sabiam do temperamento explosivo dele. Vocês sabem o que ela é? Bruno continuou, apontando para Isabela como se ela fosse um animal no zoológico. Ela não passa de uma pobre coitada que limpa banheiro para sobreviver, e quer me dar conselhos sobre negócios. Isabela sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a postura ereta. Conhecia bem aquele tipo de humilhação. Já havia passado por isso muitas vezes nos últimos 3 anos, desde que começara a trabalhar como faxineira. Senhor Bruno, eu só queria ajudar, ela disse calmamente. Os documentos estão molhados e podem ser importantes. Importantes? Bruno gargalhou alto. Você sabe o que é um relatório financeiro? Você sabe o que é fluxo de caixa? Você sabe a diferença entre ativo e passivo? Isabela abriu a boca para responder, mas ele não deixou. Claro que não sabe, porque você é só isso mesmo, uma faxineira que não serve para mais nada na vida. Gente como você nasceu para limpar a sujeira dos outros. O corredor estava lotado agora. Praticamente todos os funcionários do andar haviam parado para assistir ao espetáculo. Alguns riam abertamente, outros sussurravam entre si, mas a maioria apenas observava em silêncio, com aquela mistura de pena e alívio de não ser eles no lugar dela. Isabela respirou fundo e fez o que sempre fazia nessas situações. Manteve a dignidade. Eu entendo, Sr. Bruno. Vou limpar a bagunça e deixar tudo organizado. Isso mesmo. Vai limpar, porque é para isso que você serve. Para limpar a merda que os outros fazem. Foi quando ela percebeu que havia um homem diferente no grupo. Ele estava um pouco afastado, encostado na parede, observando tudo com uma expressão séria que ela não conseguia decifrar. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, terno impecável, mas não era funcionário da empresa. Isabela conhecia todos que trabalhavam ali, e aquele homem era um estranho. Ele não ria como os outros, não sussurrava comentários maldosos, apenas observava, com os olhos fixos em Bruno, e algo na postura dele deixava Isabela inquieta.
Era como se ele estivesse gravando cada palavra, cada gesto, cada segundo daquela humilhação. Você sabe qual é o seu problema? Bruno continuou, agora totalmente empolgado com a plateia. Você não conhece o seu lugar. Fica aí querendo opinar, querendo ajudar, achando que é importante. Mas você não é nada. Absolutamente nada. Isabela fechou os olhos por um segundo, lembrando-se de tempos melhores. Tempos em que usava ternos caros, comandava reuniões importantes, tomava decisões que afetavam milhões de reais. Mas isso era passado. Agora, era isso. Uma faxineira sendo humilhada publicamente por um CEO arrogante. Senhor Bruno, ela disse, a voz firme apesar da situação. Eu vou limpar tudo. Não se preocupe. Ah, vai limpar mesmo. E sabe por quê? Porque você nunca vai sair daqui. Nunca vai ser mais que isso. Vai morrer limpando o banheiro, porque é tudo o que você consegue fazer na vida. O homem estranho se mexeu. Isabela notou que ele tirou um pequeno caderno do bolso e anotou alguma coisa rapidamente. Depois guardou o caderno e continuou observando, mas agora com uma expressão ainda mais séria. Olha só, pessoal. Bruno se virou para os funcionários. Alguém aqui acha que a faxineira pode virar executiva? Alguém aqui acha que ela entende alguma coisa de empresa? Risos espalhados. Alguns funcionários balançaram a cabeça negativamente. Outros apenas olharam para o chão, constrangidos. É isso mesmo, porque cada um tem seu lugar na vida. Eu tenho o meu lugar, vocês têm o lugar de vocês, e ela tem o lugar dela, limpando o banheiro e calada. Isabela se abaixou para pegar o balde e começar a limpar a bagunça. Enquanto fazia isso, ouviu Bruno continuando sua humilhação pública. Sabe o que mais me irrita em gente assim? Elas ficam sonhando com coisas que nunca vão conseguir. Acham que um dia vão subir na vida, que vão ser importantes, mas não vão. Nasceram pobres, vão morrer pobres, e é isso. Nesse momento, o homem estranho se aproximou. Isabela estava de joelhos, limpando o café derramado, quando viu um par de sapatos sociais caros parando bem na sua frente. Levantou os olhos e encontrou o olhar dele. Com licença, ele disse, a voz baixa, mas firme. Posso falar com o senhor Bruno? Bruno se virou, claramente irritado com a interrupção. Quem é você? O que quer? Meu nome é Eduardo Mendes. Tenho uma reunião marcada com o senhor para as 9 horas. Isabela continuou limpando, mas prestou atenção na conversa. Eduardo Mendes. Não conhecia o nome, mas pela forma como Bruno mudou completamente a postura, devia ser alguém importante. Ah, senhor Eduardo, claro, claro. Desculpe não ter reconhecido. Bruno mudou o tom de voz completamente, ficando quase servil. Estava apenas resolvendo um probleminha aqui com a equipe de limpeza. Entendo, Eduardo respondeu, mas seus olhos voltaram para Isabela. Acontece muito esse tipo de problema? Ah, não, senhor. Foi só um mal-entendido. Às vezes o pessoal da limpeza atrapalha um pouco, mas nada demais. Eduardo assentiu lentamente, mas Isabela notou que ele continuava observando tudo. Quando ela terminou de limpar e se levantou, ele a olhou nos olhos por um segundo. Não foi um olhar de pena ou constrangimento como os outros. Foi um olhar de reconhecimento, como se ele visse algo que os outros não viam. Vamos para minha sala? Bruno sugeriu, ansioso para se livrar da situação constrangedora. Claro, Eduardo respondeu, mas antes de sair, se virou para Isabela. Obrigado por limpar isso. Bom trabalho. Foram as primeiras palavras gentis que Isabela ouviu naquela manhã. Ela sorriu timidamente e assentiu. Obrigada, senhor. Enquanto Bruno e Eduardo se afastavam, Isabela terminou de arrumar suas coisas. Os outros funcionários também se dispersaram, voltando para suas mesas e suas rotinas. Mas ela não conseguia tirar da cabeça o olhar daquele homem. Havia algo ali que a intrigava, algo que não conseguia identificar. Voltou para o banheiro para buscar o resto dos materiais de limpeza. Enquanto organizava tudo, pensou na humilhação que havia sofrido. Não era a primeira vez, e provavelmente não seria a última. Mas por algum motivo, dessa vez, havia sido diferente. A presença daquele Eduardo Mendes havia mudado alguma coisa no ar. Isabela terminou de organizar os materiais e se dirigiu para o próximo banheiro. Tinha muito trabalho pela frente.
e não podia perder tempo pensando em coisas que não poderia mudar. Mas enquanto caminhava pelo corredor, uma sensação estranha a acompanhava. Era como se algo importante tivesse acontecido naquela manhã. Algo que ela ainda não entendia completamente, mas que mudaria tudo. Ela só não sabia que esse pressentimento estava mais certo do que imaginava. Senhor Eduardo Mendes, não é? Bruno disse, mudando completamente o tom de voz enquanto caminhava pelo corredor em direção à sua sala. A transformação era impressionante. Segundos antes ele gritava com Isabela como um animal selvagem. Agora falava com a delicadeza de um vendedor desesperado. É uma honra recebê-lo em nossa empresa. Eduardo caminhava ao lado dele, mas seus olhos voltavam constantemente para Isabela, que ainda estava no corredor organizando os materiais de limpeza. Havia algo na postura dela que chamava a atenção. Mesmo depois de toda aquela humilhação, ela mantinha a dignidade. Não chorava, não reclamava, apenas fazia seu trabalho. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? Eduardo perguntou diretamente para Isabela, interrompendo Bruno no meio de uma frase sobre os resultados financeiros da empresa. Bruno ficou visivelmente desconfortável. Ah, senhor Eduardo, ela é só da equipe de limpeza. Não precisa se preocupar com isso. Eu perguntei para ela. Eduardo respondeu firme, olhando diretamente para Isabela. 3 anos, senhor. Isabela respondeu, surpresa por alguém estar interessado em conversar com ela. Trabalho aqui há 3 anos. E gosta do que faz? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado isso para ela. As pessoas assumiam que trabalhar como faxineira era algo que ninguém gostava de fazer, apenas uma necessidade. Gosto de fazer meu trabalho bem feito, senhor, independente do que seja. Eduardo sorriu. Era exatamente a resposta que esperava ouvir. Muito bem, obrigado. Bruno praticamente arrastou Eduardo para dentro da sala, fechando a porta rapidamente. Senhor Eduardo, peço desculpas pelo constrangimento. Às vezes o pessoal da limpeza não conhece os limites. Os limites! Eduardo se sentou na poltrona em frente à mesa de Bruno, mas sua expressão havia mudado completamente. Explique melhor isso. Ah, sabe como é. Gente simples, sem educação. Precisa colocar no lugar de vez em quando, senão eles se acham demais. Eduardo abriu o caderno que sempre carregava e anotou alguma coisa. Bruno tentou ver o que estava escrevendo, mas não conseguiu. Senhor Bruno, o senhor sabe quem eu sou? Claro, o senhor é Eduardo Mendes, investidor. Estamos muito interessados em sua proposta de parceria. Sou Eduardo Mendes, isso está certo. Mas não sou apenas um investidor. Sou dono do Grupo Mendes, que controla 17 empresas em 5 países diferentes. Bruno engoliu em seco. Tinha pesquisado sobre Eduardo antes da reunião, mas não sabia que ele era tão poderoso assim. Nossa empresa fatura 2 bilhões de reais por ano, Eduardo continuou, e empregamos diretamente 12 mil pessoas. Sabe como chegamos a esse patamar? Trabalho duro? Estratégia? Inovação? Bruno tentou acertar. Respeito, Eduardo respondeu simplesmente. Respeitamos cada pessoa que trabalha conosco, desde o presidente até a pessoa que limpa os banheiros. Bruno começou a suar. Percebia que a conversa não estava indo para onde esperava. O que acabei de presenciar no corredor foi uma das coisas mais deploráveis que já vi em 40 anos de vida empresarial. Eduardo disse, fechando o caderno. E olha que já vi muita coisa. Senhor Eduardo, foi só um mal-entendido. Mal-entendido? Eduardo se levantou. O senhor humilhou publicamente uma funcionária, gritou com ela, a empurrou, a chamou de coitada. Isso não é mal-entendido. Isso é falta de caráter. Bruno ficou branco. Toda a sua arrogância desapareceu instantaneamente. Senhor, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Já vi tudo o que precisava ver. Eduardo se dirigiu para a porta, mas antes de sair se virou novamente. Ah, uma curiosidade. O senhor sabe alguma coisa sobre a funcionária que humilhou? Isabela? Ela é só uma faxineira. O que tem para saber? Isabela Silva, formada em administração pela FGV, pós-graduada em gestão financeira pela USP, ex-diretora financeira da Constructa Empreendimentos. Bruno arregalou os olhos. Como é que o senhor sabe isso? Porque Isabela Silva foi manchete nos jornais há 3 anos. Ela denunciou um esquema de corrupção na Constructa que envolvia 50 milhões de reais.
Esquema que incluía o marido dela, que era o presidente da empresa. A mandíbula de Bruno literalmente caiu. Não conseguia processar a informação. Ela perdeu tudo por fazer a coisa certa. Eduardo continuou. Perdeu o emprego, a casa, o casamento, o status social. Foi colocada na lista negra do mercado financeiro. Tudo porque teve coragem de denunciar corrupção. Eu não sabia. Claro que não sabia. Porque o senhor nunca se deu ao trabalho de conhecer as pessoas que trabalham para o senhor. Para o senhor, ela é só uma faxineira. Eduardo abriu a porta, mas não saiu. Sabe o que mais me impressiona? Depois de perder tudo, ela não ficou com raiva do mundo. Não se tornou amarga. Continuou trabalhando honestamente, mantendo a dignidade. Bruno estava em choque total. Não conseguia dizer uma palavra. E o senhor, que provavelmente nunca enfrentou uma dificuldade real na vida, acha que pode humilhar uma mulher assim? Senhor Eduardo, eu posso conversar com ela, pedir desculpas. Pode sim, mas não porque eu estou pedindo. Porque é o certo a fazer. Eduardo finalmente saiu da sala, deixando Bruno sozinho com seus pensamentos. O CEO ficou sentado na cadeira por vários minutos, tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir. Enquanto isso, Eduardo desceu até o andar de baixo, onde ficava a central de limpeza. Encontrou Isabela organizando os materiais no depósito. Com licença, posso falar com a senhora? Isabela se virou surpresa. Claro, senhor. Em que posso ajudá-lo? Gostaria de conversar sobre sua experiência profissional. Isabela ficou desconfiada. Minha experiência? Senhor, eu trabalho como faxineira. Não tenho muito que falar sobre experiência profissional. Isabela Silva, formada em administração pela FGV, ex-diretora financeira da Constructa Empreendimentos. O sangue de Isabela congelou. Fazia 3 anos que ninguém falava sobre seu passado. Ela havia construído uma nova identidade como faxineira, tentando esquecer tudo que havia perdido. O senhor me conhece? Conheço sua história. Li sobre ela nos jornais na época. Uma das poucas pessoas que tiveram coragem de fazer a coisa certa, mesmo sabendo que seria punida por isso. Isabela se sentou numa cadeira do depósito. Não gostava de falar sobre o passado, mas percebia que não tinha escolha. Por que o senhor está me procurando? Porque preciso entender uma coisa. Uma mulher com sua formação e experiência, trabalhando como faxineira há 3 anos. Como chegou até aqui? Isabela suspirou profundamente. Era uma história que preferia manter enterrada, mas algo no tom de Eduardo a fazia confiar nele. Quando denunciei o esquema na Constructa, achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que seria protegida, que a justiça funcionaria, que os culpados seriam punidos. E não foi isso que aconteceu? Os culpados foram punidos sim. Meu ex-marido está preso até hoje. Mas eu também fui punida. Virei inimiga número 1 do mercado financeiro. Ninguém queria contratar alguém que havia denunciado os próprios colegas. Eduardo assentiu. Conhecia bem esse tipo de retaliação. Tentei trabalhar como consultora, como freelancer, mas não conseguia clientes. Meu nome estava queimado. As pessoas tinham medo de que eu pudesse denunciar alguma coisa delas também. E sua família? Meu ex-marido me culpava por ter destruído a vida dele. Dizia que eu deveria ter ficado calada. Meus pais morreram no ano seguinte, de desgosto. Meus amigos se afastaram. Fiquei sozinha no mundo. Como chegou até esta empresa? Precisava trabalhar. Tinha contas para pagar. Precisava comer. Quando a empresa de limpeza ofereceu a vaga, aceitei na mesma hora. Carteira assinada, plano de saúde, salário fixo. Era melhor que nada. Eduardo observava Isabela enquanto ela contava sua história. Não havia amargura em sua voz, apenas resignação. Era impressionante como ela havia conseguido manter a dignidade depois de perder tudo. E nunca pensou em voltar para o mercado financeiro? Como? Quem vai contratar uma ex-diretora que trabalha como faxineira há 3 anos? As pessoas vão achar que eu fiz algo muito errado, ou que sou incompetente. Ou podem achar que você é uma pessoa íntegra que pagou o preço por fazer a coisa certa. Isabela sorriu tristemente. O senhor é muito otimista. Não sou otimista. Sou realista. E a realidade é que pessoas como você são raras no mundo dos negócios. Pessoas como eu? Pessoas honestas. Pessoas que colocam a ética acima do dinheiro. Pessoas que têm coragem de fazer a coisa certa mesmo sabendo que vão sofrer por isso.
Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Não estava acostumada a ouvir elogios sobre sua escolha. Durante 3 anos, só havia ouvido que ela tinha sido idiota, que havia destruído sua própria vida por bobagem. Posso fazer uma pergunta, Sr. Eduardo? Claro. Por que o senhor está interessado na minha história? Eduardo sorriu. Porque estou considerando comprar esta empresa. E antes de comprar qualquer negócio, eu analiso não apenas os números, mas também a cultura, os valores, a forma como as pessoas são tratadas. E o que o senhor achou? Achou que o CEO desta empresa é um dos piores líderes que já conheci e que a pessoa mais valiosa da empresa está limpando banheiros. Isabela ficou sem palavras. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Isabela, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Se eu comprar esta empresa, gostaria que você considerasse voltar para sua área de formação, como diretora financeira. Isabela quase caiu da cadeira. Senhor Eduardo, o senhor está brincando comigo? Nunca brinco com negócios. Estou falando sério. Mas eu sou uma faxineira. Há 3 anos que trabalho com isso. Quem vai levar a sério uma diretora financeira que vem da equipe de limpeza? Todo mundo que souber da sua história real. Todo mundo que entender que você sacrificou sua carreira por uma questão de princípios. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não chorava há muito tempo. Havia aprendido a controlar as emoções. Mas a perspectiva de voltar a trabalhar com o que amava era esmagadora. Eu preciso pensar nisso, Sr. Eduardo. Claro que precisa. Mas quero que saiba uma coisa. Pessoas como você merecem uma segunda chance. E eu pretendo dar essa chance. Eduardo se levantou para sair, mas antes de ir embora, deixou um cartão de visitas na mesa. Meu número pessoal está aí. Quando tomar sua decisão, me liga. Isabela pegou o cartão com mãos trêmulas. Era um cartão simples, elegante, mas o que estava escrito nele a deixou ainda mais impressionada. Eduardo Mendes, CEO do Grupo Mendes. O mesmo grupo que ela havia visto nas capas das revistas de negócios, um dos maiores conglomerados empresariais do país. Ela não era apenas uma faxineira sendo oferecida um emprego melhor. Ela estava sendo convidada a trabalhar para um dos homens mais poderosos do Brasil. E tudo começou porque ela havia mantido a dignidade durante uma humilhação pública. Isabela passou a noite inteira em claro, olhando para o cartão de Eduardo Mendes. Estava na mesa da cozinha do seu apartamento simples de 2 cômodos na zona leste de São Paulo, tomando o 3º café desde que chegara do trabalho. Não conseguia acreditar no que havia acontecido. Uma proposta para voltar a trabalhar como diretora financeira parecia um sonho impossível. Mãe, você está bem? Perguntou Sofia, sua filha de 17 anos, entrando na cozinha ainda de pijama. A menina era o que restara de bom na vida de Isabela depois de tudo que havia perdido. Estou, filha. Só pensando em algumas coisas. Coisas do trabalho? Você parece preocupada. Isabela sorriu para a filha. Sofia era inteligente. Estudava à noite para poder trabalhar durante o dia numa loja de roupas. Sonhava em fazer faculdade de direito, mas sabiam que não tinham dinheiro para isso. Pode ser que algumas coisas mudem para nós, Sofia. Para melhor. Como assim? Isabela guardou o cartão na bolsa. Não queria criar expectativas na filha antes de ter certeza de que a proposta era real. Deixa eu resolver algumas coisas primeiro. Depois a gente conversa. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao trabalho no horário de sempre, mas com uma sensação estranha. Tudo parecia diferente. O prédio era o mesmo. As pessoas eram as mesmas, mas ela se sentia como se estivesse vendo tudo com outros olhos. Começou pela limpeza do 1º andar, como sempre fazia. Era uma quinta-feira normal, com funcionários chegando apressados, café sendo preparado, computadores ligando. Mas Isabela estava atenta a cada detalhe, cada conversa, cada movimento. Foi quando começou a limpar a sala de reuniões que tudo mudou. Sobre a mesa havia uma pilha de documentos que alguém havia esquecido na noite anterior. Normalmente Isabela apenas arrumaria os papéis numa pilha organizada, mas algo chamou sua atenção. Eram planilhas financeiras, relatórios de gastos, notas fiscais. Ela parou de limpar e olhou mais de perto. O que viu a deixou gelada. Eram notas fiscais de empresas que ela nunca havia ouvido falar, com valores absurdamente altos para serviços básicos. Uma empresa chamada Consultoria Delta
havia cobrado R$200 mil por consultoria estratégica. Outra, Serviços Gama, cobrava 150 mil por análise de mercado. Isabela conhecia bem esses padrões. Havia visto a mesma coisa na Constructa 3 anos antes. Empresas fantasma, serviços fictícios, dinheiro sendo lavado através de contratos falsos. Não pode ser, ela murmurou para si mesma. Continuou examinando os documentos. Havia dezenas de notas fiscais suspeitas, todas assinadas por Bruno Carvalho. Pagamentos para empresas que não existiam de verdade, valores superfaturados, justificativas vagas. Era um esquema de corrupção organizado, movimentando milhões de reais. Isabela sentiu o estômago embrulhar. Não podia estar acontecendo de novo. Não podia estar descobrindo outro esquema de corrupção, logo agora que sua vida estava começando a melhorar. Guardou os documentos na bolsa rapidamente e continuou limpando, mas suas mãos tremiam. Sabia que tinha uma decisão difícil para tomar. Podia fingir que não havia visto nada e seguir sua vida, ou podia fazer a coisa certa e denunciar. Mas fazer a coisa certa havia custado tudo que ela tinha 3 anos atrás. Durante toda a manhã, Isabela trabalhou mecanicamente, mas sua cabeça estava a 1000 por hora. Lembrava-se de tudo que havia passado depois de denunciar a corrupção na Constructa. A demissão, o divórcio, a exclusão social, a dificuldade para encontrar trabalho. Será que valia a pena passar por tudo isso de novo? Foi durante o intervalo do almoço que ela tomou a decisão. Estava sentada no pequeno refeitório dos funcionários quando Sandra se aproximou. Isabela, posso sentar aqui? Claro, Sandra. Sandra era a secretária de Bruno há 5 anos. Uma mulher de 40 anos, simpática, que sempre tratava Isabela com respeito. Queria te pedir desculpas pelo que aconteceu ontem, Sandra disse baixinho. O jeito que o senhor Bruno te tratou foi horrível. Obrigada, Sandra. Mas não precisa se desculpar por ele. Preciso sim. A gente trabalha aqui junto. Somos uma equipe. E quando alguém da equipe é humilhado, todos nós somos. Isabela ficou emocionada. Nem todos os funcionários eram ruins. Havia pessoas boas ali. Pessoas que não mereciam ser prejudicadas. Sandra, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já reparou em alguma coisa estranha nos negócios da empresa? Sandra ficou desconfortável. Estranha como? Pagamentos altos para empresas que ninguém conhece, contratos sem licitação, coisas assim. Sandra olhou para os lados verificando se alguém estava ouvindo. Isabela, por que você está perguntando isso? Porque encontrei alguns documentos hoje de manhã e não gostei do que vi. Que tipo de documentos? Isabela mostrou discretamente algumas das notas fiscais que havia guardado. Sandra examinou rapidamente e ficou pálida. Isabela, onde você achou isso? Na sala de reuniões. Estavam jogados na mesa. Meu Deus, Sandra sussurrou. Eu assino essas notas fiscais todo dia. O senhor Bruno me pede para processar, eu processo. Nunca questionei nada. Você conhece essas empresas? Nunca ouvi falar de nenhuma delas. Mas o senhor Bruno disse que eram fornecedores especiais, que eu não precisava me preocupar com detalhes. Isabela percebeu que Sandra era apenas uma funcionária obediente, sem conhecimento do esquema. Provavelmente a maioria dos funcionários estava na mesma situação. Sandra, você tem acesso a mais documentos como estes? Tenho acesso a tudo. Sou eu quem organiza toda a documentação financeira da empresa. Isabela respirou fundo. Era agora ou nunca. Sandra, eu preciso contar uma coisa para você. Meu nome completo é Isabela Silva. Há 3 anos eu era diretora financeira da Constructa Empreendimentos. Sandra arregalou os olhos. Constructa? A empresa que teve aquele escândalo de corrupção? Exatamente. Eu fui quem denunciou o esquema. Você? Mas você trabalha como faxineira aqui. Trabalho porque depois que denunciei fui colocada na lista negra do mercado. Ninguém queria me contratar. Sandra ficou em choque. Isabela, eu lembro dessa história. Foi nos jornais. Você perdeu tudo por fazer a denúncia. Perdi. Mas fiz a coisa certa. E agora estou vendo a mesma coisa acontecer aqui. Você acha que o senhor Bruno está roubando? Acho não. Tenho certeza. Essas notas fiscais são provas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Sandra ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Isabela,
Se isso for verdade, a empresa vai ser fechada. Todo mundo vai perder o emprego. Eu sei. Por isso estou te contando. Vocês são pessoas boas, não merecem ser prejudicados por causa da ganância do Bruno. O que você vai fazer? Vou denunciar. Mas antes, quero reunir todas as provas possíveis para garantir que apenas os culpados sejam punidos. Sandra olhou para Isabela com uma admiração nova. Você tem coragem, Isabela. Mesmo depois de tudo que passou, ainda tem coragem de fazer a coisa certa. Não é coragem, Sandra. É obrigação. Quando você vê algo errado acontecendo e fica calado, você vira cúmplice. Como posso ajudar? Me dando acesso aos documentos. Preciso entender todo o esquema antes de denunciar. Sandra assentiu. Conto com você. O que precisar, eu ajudo. Naquela tarde, enquanto fazia a limpeza, Isabela observou Bruno mais atentamente. Ele estava nervoso, falando ao telefone constantemente, checando e-mails com frequência. Havia algo o incomodando. Foi quando ele recebeu uma ligação que mudou completamente seu comportamento. Isabela estava limpando o corredor próximo à sala de Bruno quando ouviu ele gritando ao telefone. Como assim eles já sabem? Você me garantiu que estava tudo sob controle. Pausa. Que investigação? Desde quando? Pausa mais longa. Não pode ser agora. Preciso de mais tempo para organizar as coisas. Isabela parou de limpar e prestou atenção. Escuta aqui. Se você me entregar, eu entrego você também. Estamos juntos nessa. Pausa. Uma semana? Só isso? E se eu não conseguir limpar tudo em uma semana? Pausa. Tá bom. Vou fazer o que for preciso. Bruno desligou o telefone e começou a andar nervoso pela sala. Isabela fingiu que estava limpando, mas observava cada movimento dele. Ele abriu o computador e começou a deletar arquivos desesperadamente. Abria gavetas, pegava documentos, rasgava alguns, queimava outros numa lixeira improvisada. Isabela percebeu que ele estava destruindo provas. Isso significava que a investigação estava mais próxima do que imaginava. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Eduardo. Preciso falar com o senhor urgente. Bruno está destruindo documentos. A resposta veio em segundos. Estou chegando. Isabela guardou o celular e continuou trabalhando, mas mantendo Bruno sob observação. Ele estava em pânico total, suando frio, mexendo em papéis freneticamente. 30 minutos depois, Eduardo chegou ao escritório. Cumprimentou a recepcionista educadamente e se dirigiu diretamente para a sala de Bruno. Senhor Carvalho, boa tarde. Bruno quase pulou da cadeira. Senhor Eduardo, que surpresa! O senhor não havia marcado reunião hoje. Não marquei mesmo. Apareci porque precisamos conversar sobre alguns detalhes da possível compra. Ah, claro. Pode sentar. Eduardo se sentou, mas seus olhos vasculharam rapidamente a sala. Viu papéis queimados na lixeira, documentos rasgados no chão, gavetas abertas. Senhor Bruno, está fazendo uma limpeza? Limpeza? Ah, isso. Sim, estava organizando uns arquivos antigos. Entendo. E como está a situação financeira da empresa? Tudo regular? Bruno começou a suar. Claro, tudo certinho. A empresa está em dia com todas as obrigações. Que bom, porque estou pensando em acelerar o processo de compra. Acelerar? Sim, talvez possamos fechar negócio ainda esta semana. Bruno ficou visivelmente aliviado. Seria ótimo. Quanto antes melhor. Mas para isso vou precisar fazer uma auditoria completa. Minha equipe de contadores vai precisar ver todos os documentos financeiros dos últimos 3 anos. O alívio de Bruno se transformou em pânico novamente. Todos os documentos? Todos. Notas fiscais, contratos, relatórios, balanços. Você sabe como é? Due diligence padrão. Claro. Mas talvez possamos pular essa parte. Confiar um no outro? Eduardo sorriu friamente. Senhor Bruno, estamos falando de uma compra de 50 milhões de reais. O senhor acha que eu vou investir essa quantia sem ver a documentação? Não, claro que não. É que alguns documentos estão sendo organizados. Não tem problema. Posso esperar até estarem organizados. Bruno percebeu que estava encurralado. Se mostrasse os documentos, Eduardo descobriria o esquema. Se não mostrasse, perderia a chance de vender a empresa. Senhor Eduardo, posso ser honesto com o senhor? Claro. A empresa está passando por uma fase delicada.
Alguns problemas burocráticos. Nada grave, mas que podem atrasar a venda. Que tipo de problemas? Bruno engoliu em seco. Problemas fiscais. Pequenas irregularidades que estamos resolvendo. Eduardo se inclinou para a frente. Pequenas irregularidades ou grandes crimes fiscais? A pergunta pegou Bruno de surpresa. Como assim? Senhor Bruno, sou empresário há 20 anos. Sei distinguir problemas burocráticos de esquemas de corrupção. Bruno ficou branco. Senhor Eduardo, eu posso explicar? Não precisa explicar nada. Já sei de tudo. Sabe de tudo? Eduardo se levantou. Sei do esquema de lavagem de dinheiro, das empresas fantasma, das notas fiscais falsas. Sei que a Receita Federal está investigando a empresa. E sei que o senhor está destruindo provas. Bruno desabou na cadeira. Como o senhor descobriu? Porque tenho uma fonte muito confiável dentro da empresa. Nesse momento, Isabela entrou na sala com uma pilha de documentos nas mãos. Senhor Eduardo, aqui estão os documentos que o senhor pediu. Bruno olhou para Isabela, depois para Eduardo, depois de volta para Isabela. Espera um pouco, ele disse lentamente. Vocês dois se conhecem? Eduardo sorriu. Senhor Bruno, apresento Isabela Silva, minha nova sócia e futura diretora financeira da sua empresa. Bruno ficou de boca aberta. A faxineira que ele havia humilhado publicamente era sócia do homem que poderia comprá-lo ou destruí-lo. E pelos documentos que ela carregava, a destruição parecia mais provável. Bruno ficou olhando para Isabela como se estivesse vendo um fantasma. Não conseguia processar o que estava acontecendo. A faxineira que ele havia humilhado publicamente na véspera estava ali, na sua sala, carregando documentos da sua empresa e sendo apresentada como sócia do homem mais poderoso que conhecia. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, passando a mão pelos cabelos suados. Mas está acontecendo, Eduardo respondeu calmamente. E agora você vai nos explicar direitinho como funciona esse esquema de corrupção. Isabela colocou os documentos na mesa de Bruno. Eram as mesmas notas fiscais que ela havia encontrado pela manhã, mais outras que Sandra havia conseguido no arquivo. Empresa Delta Consultoria. Isabela disse, apontando para uma das notas. R$200 mil por consultoria estratégica. Você pode me explicar que tipo de consultoria vale esse dinheiro? Bruno olhou para o documento e engoliu em seco. Eu posso explicar isso? Pode explicar? Eduardo se inclinou para a frente. Então explica. A Delta é uma empresa de consultoria especializada em quê? Isabela insistiu. Em análise de mercado. Análise de mercado de quê? Para quem? Com que resultado? Isabela bombardeou Bruno com perguntas que ela sabia que ele não conseguiria responder. Bruno começou a gaguejar. Eles analisaram o mercado de... Bruno, Eduardo interrompeu. Você está mentindo muito mal. Senhor Eduardo, eu posso explicar tudo. Foi só um mal-entendido. Isabela pegou outra nota fiscal da pilha. Empresa Gama Serviços. R$150 mil por análise de viabilidade. Onde está essa análise? Está arquivada. Onde? No computador. Que computador? O mesmo que você estava usando para deletar arquivos quando eu cheguei? Eduardo perguntou. Bruno percebeu que estava cada vez mais encurralado. Vocês não entendem. O mercado está difícil. Todo mundo faz isso. Todo mundo rouba? Isabela perguntou friamente. Não é roubo. São despesas operacionais. Despesas operacionais com empresas fantasma? Eduardo colocou outro documento na mesa. Esta aqui, Consultoria Alfa. O endereço é uma casa abandonada na cidade de Tiradentes. Bruno ficou branco. Como vocês sabem disso? Porque fizemos nossa lição de casa, Isabela respondeu. Diferente de você, que achou que podia roubar para sempre sem ser descoberto. Nesse momento, Sandra apareceu na porta da sala claramente nervosa. Senhor Bruno, tem uma situação aqui? Que situação? Bruno perguntou, já esperando o pior. Tem uma equipe da Receita Federal na recepção. Eles querem falar com o senhor. O sangue de Bruno gelou completamente. A investigação que ele havia tentado evitar finalmente chegara. Receita Federal? Hoje? Sim, senhor. Eles estão com mandado de auditoria fiscal emergencial. Eduardo e Isabela trocaram olhares. Era exatamente o que estavam esperando.
Sandra, Eduardo disse, pode pedir para eles subirem e avise que a nova administração da empresa vai cooperar totalmente com a investigação. Nova administração? Sandra perguntou confusa. Sim, a partir de agora, Isabela Silva é a diretora financeira da empresa. Sandra olhou para Isabela, ainda vestindo o uniforme preto de faxineira, e depois para Eduardo. Isabela? A nossa Isabela? A mesma. Isabela respondeu sorrindo. Parece que algumas coisas mudaram por aqui. Bruno se levantou da cadeira desesperado. Senhor Eduardo, podemos conversar? Em particular, não há nada para conversar. Você cometeu crimes fiscais graves. Agora vai responder por eles. Mas e nossa parceria? E a compra da empresa? Eduardo sorriu friamente. A parceria era com você. Você acabou de ser demitido. Demitido? Mas eu sou o dono da empresa? Era o dono. Agora eu sou. Bruno ficou confuso. Como assim? Isabela pegou um documento que havia preparado na véspera. Ontem à noite, Eduardo comprou todas as suas dívidas bancárias. Você deve 16 milhões de reais ao banco. Como não pode pagar, a empresa passou para ele. Isso é legal? Completamente legal, Eduardo confirmou. E a primeira decisão da nova administração é te demitir por justa causa. Bruno desabou na cadeira. Em menos de 24 horas havia perdido tudo. A empresa, o cargo, a reputação. E tudo por causa da mulher que ele havia desprezado. Os auditores da Receita Federal subiram alguns minutos depois. Eram 3 homens sérios, com maletas cheias de documentos e computadores portáteis. Senhor Bruno Carvalho? Perguntou o auditor-chefe, um homem careca de uns 50 anos. Sou eu, Bruno respondeu com a voz fraca. Sou o Dr. Henrique Silva, auditor fiscal da Receita Federal. Estamos aqui para investigar irregularidades fiscais reportadas nesta empresa. Doutor Silva, Eduardo se apresentou. Eu sou Eduardo Mendes, novo proprietário da empresa. Esta é Isabela Silva, nossa nova diretora financeira. O auditor cumprimentou Eduardo educadamente, mas quando olhou para Isabela, franziu o teto. Isabela Silva? Você não é a mulher que denunciou o esquema na Constructa há 3 anos? Sou eu mesmo, doutor, Isabela respondeu. Que coincidência interessante. O auditor sorriu. Uma denunciante de corrupção trabalhando numa empresa investigada por corrupção. Na verdade, foi ela quem fez a denúncia desta empresa também, Eduardo explicou. O auditor ficou impressionado. Sério? Então vamos ter toda a cooperação necessária. Vão ter tudo, Isabela confirmou. Documentos, arquivos, acesso aos computadores. Queremos que a investigação seja completa. Bruno observava a cena com incredulidade. A mulher que ele havia chamado de pobre coitada estava coordenando uma investigação que poderia colocá-lo na cadeia. Senhor Carvalho, o auditor se dirigiu a Bruno. Vamos precisar de sua colaboração também. Que tipo de colaboração? Explicações sobre algumas transações bancárias suspeitas. Pagamentos para empresas que não existem, valores incompatíveis com os serviços prestados. Bruno olhou para Isabela, que estava observando tudo com uma expressão neutra. Eu gostaria de falar com o meu advogado primeiro. Claro, é seu direito. Mas a investigação vai continuar mesmo assim. Durante as próximas 2 horas, os auditores se instalaram na sala de reuniões e começaram a examinar todos os documentos da empresa. Isabela os acompanhou, explicando cada irregularidade que havia encontrado. Cada empresa fantasma, cada pagamento suspeito. Impressionante, disse Dr. Silva para Isabela durante uma pausa. Você tem olho clínico para detectar corrupção. Infelizmente, tenho experiência no assunto. Isabela respondeu. Por que infelizmente? Pessoas como você são raras. O país precisa de mais gente disposta a denunciar corrupção. Doutor, quando denunciei a Constructa, perdi tudo. Emprego, casamento, status social. Acabei trabalhando como faxineira. E mesmo assim denunciou de novo? Porque é a coisa certa a fazer, independente das consequências. O auditor a olhou com admiração. Isabela, depois que esta investigação terminar, gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? A Receita Federal está criando uma força-tarefa especial para combater corrupção empresarial. Precisamos de pessoas com sua experiência e integridade. Isabela ficou surpresa.
Trabalhar para o governo? Trabalhar pela justiça, com o salário e o reconhecimento que você merece. Enquanto isso, Bruno estava na sua sala com um advogado criminalista que havia contratado às pressas. O homem lia os documentos da investigação com uma expressão cada vez mais preocupada. Bruno, a situação é grave, muito grave. Quanto grave? Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de quadrilha. Você pode pegar de 10 a 15 anos de prisão. Bruno ficou branco. 15 anos, no mínimo. Movimentaram mais de 20 milhões de reais através de empresas fantasma. Isso é crime hediondo. E se eu colaborar com a investigação? Pode reduzir a pena, mas não vai escapar da prisão. Bruno colocou a cabeça entre as mãos. Como foi que eu me meti nessa situação? Ganância, o advogado respondeu simplesmente. E arrogância de achar que nunca seria descoberto. No final da tarde, a investigação preliminar estava concluída. Os auditores haviam encontrado evidências suficientes para confirmar crimes fiscais graves. Bruno seria indiciado e preso preventivamente. Senhor Carvalho, Dr. Silva se dirigiu a Bruno. O senhor está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Bruno olhou para Isabela uma última vez. Você ganhou, ele disse, a voz cheia de amargura. Eu não ganhei, Isabela respondeu calmamente. A justiça venceu. Você me destruiu. Você se destruiu. Eu apenas mostrei a verdade. Bruno foi levado pelos policiais federais que haviam chegado com os auditores. Enquanto era conduzido pelo corredor, todos os funcionários da empresa assistiam em silêncio. Quando as portas do elevador se fecharam, Isabela sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça havia sido feita. Tristeza porque mais uma vez havia presenciado como a corrupção destrói vidas. Isabela, Eduardo se aproximou. Como você está se sentindo? Cansada, ela respondeu honestamente, mas aliviada. Tem certeza de que quer assumir a diretoria financeira? Depois de tudo isso? Isabela olhou ao redor do escritório. Via funcionários preocupados, sem saber se ainda teriam emprego. Via Sandra chorando de alívio por não estar envolvida no esquema. Via uma empresa que poderia ser salva se fosse administrada com honestidade. Tenho certeza, ela disse firme. Esta empresa precisa de uma segunda chance. E eu também. Eduardo sorriu. Então vamos trabalhar juntos. Limpar essa bagunça e transformar esta empresa num exemplo de integridade. Isabela tirou o uniforme preto de faxineira e o dobrou cuidadosamente. 3 anos limpando banheiros haviam chegado ao fim. Não porque era um trabalho inferior, mas porque havia chegado a hora de usar seus talentos para algo maior. Sabe de uma coisa, Eduardo? O quê? Esses 3 anos foram os mais importantes da minha vida. Por quê? Porque me ensinaram que dignidade não depende do cargo que você ocupa. Depende de como você trata as pessoas e de como você enfrenta as dificuldades. Eduardo assentiu. E você enfrentou as dificuldades com mais dignidade que qualquer executivo que eu já conheci. Isabela olhou pela janela. O sol estava se pondo sobre São Paulo, encerrando um dia que mudaria sua vida para sempre. Amanhã seria o primeiro dia da sua nova carreira, mas desta vez seria diferente. Desta vez, ela não estava apenas recomeçando, ela estava liderando, e a lição mais importante havia sido aprendida. Às vezes você precisa descer até o fundo do poço para descobrir do que realmente é capaz. A pobre coitada havia se tornado a mulher mais poderosa do escritório. E Bruno, que pensava que podia humilhá-la para sempre, havia descoberto que subestimar pessoas é o erro mais caro que alguém pode cometer. A justiça havia vencido, e Isabela Silva finalmente havia voltado para casa. 3 semanas haviam se passado desde a prisão de Bruno Carvalho, e a empresa estava irreconhecível. Isabela chegava todos os dias às 7 da manhã, mas agora subia direto para o 10º andar, onde ficava a sala da diretoria financeira. O mesmo lugar onde antes ela limpava banheiros, agora comandava uma equipe de 15 contadores e analistas. Bom dia, diretora Isabela. Sandra a cumprimentou no elevador. A antiga secretária de Bruno agora era assistente executiva de Isabela, uma promoção que ela havia merecido pela lealdade e honestidade demonstradas durante toda a investigação. Bom dia, Sandra. Como estão os números de ontem? Receita em alta, custos controlados.
A empresa está tendo o melhor mês dos últimos 2 anos. Isabela sorriu. Não era coincidência. Quando você elimina a corrupção e investe o dinheiro de volta no negócio, os resultados aparecem rapidamente. As portas do elevador se abriram e Isabela caminhou pelo corredor que conhecia tão bem. Mas agora era diferente. Os funcionários a cumprimentavam com respeito genuíno, não com a indiferença que demonstravam quando ela era faxineira. Isabela, Carlos, do departamento financeiro, se aproximou com uma pilha de relatórios. Preciso da sua aprovação nestes orçamentos. Pode deixar na minha mesa, Carlos. Vou analisar depois da reunião com Eduardo. Isabela entrou na sua sala e ainda sentia uma sensação estranha. 3 semanas atrás, ela limpava aquela sala. Agora comandava a área financeira de uma empresa de 50 milhões de reais. Sentou-se na cadeira de couro atrás da mesa executiva e abriu o computador. Tinha uma agenda cheia, reunião com Eduardo às 9, apresentação dos resultados mensais às 10, entrevista para contratar um novo gerente às 2 da tarde. Mas antes de começar a trabalhar, abriu a gaveta e tirou uma foto da filha Sofia. A menina estava radiante, de uniforme da faculdade de Direito. Sim, da faculdade. O primeiro salário como diretora financeira havia sido suficiente para matricular Sofia no curso dos sonhos dela. Mãe conseguiu, filha, Isabela murmurou, olhando para a foto. Mãe conseguiu. Uma batida na porta a tirou dos pensamentos. Pode entrar. Era Patrícia, do RH, com uma expressão preocupada. Isabela, temos uma situação delicada aqui. O que aconteceu? Chegaram 3 ex-funcionários da empresa. Foram demitidos há 6 meses pelo Bruno e agora querem de volta. Isabela franziu o teto. Por que foram demitidos? Pelo que consegui apurar, eles questionaram algumas práticas financeiras da empresa. O Bruno não gostou e mandou todo mundo embora. Ou seja, foram demitidos por tentar fazer a coisa certa? Exatamente. E agora que a situação mudou, querem uma segunda chance. Isabela se levantou. Vamos conversar com eles. Pessoas que têm coragem de questionar irregularidades são exatamente o tipo de funcionário que queremos. Desceram até a recepção, onde 3 pessoas aguardavam nervosamente. 2 homens e uma mulher, todos na faixa dos 40 anos, vestidos modestamente, mas com dignidade. Bom dia, Isabela se aproximou. Sou Isabela Silva, diretora financeira. Patrícia me contou que vocês gostariam de conversar conosco. Diretora? Um dos homens perguntou surpreso. Mas a senhora não é a faxineira que trabalhava aqui? Isabela sorriu. Era. Agora sou diretora financeira. As coisas mudaram bastante por aqui. Os 3 se entreolharam confusos. A situação era surreal para eles. Podem explicar o que aconteceu quando trabalhavam aqui? Isabela perguntou. A mulher, que se apresentou como Márcia, tomou a frente. Nós trabalhávamos no departamento de compras. Começamos a notar que muitas aquisições não faziam sentido. Equipamentos superfaturados, serviços desnecessários, fornecedores que ninguém conhecia. E o que fizeram? Questionamos o Sr. Bruno. Pedimos explicações, sugerimos auditorias internas, propusemos mudanças nos processos. E a reação dele? Disse que éramos funcionários problemáticos, que não entendíamos de negócios, que estávamos atrapalhando o crescimento da empresa. Isabela conhecia bem esse padrão. Era exatamente o que havia acontecido com ela na Constructa. E depois? Depois fomos demitidos, um por um, ao longo de 3 meses. Sempre com justificativas vagas, mas todos sabíamos o verdadeiro motivo. Isabela olhou para Patrícia. Temos vagas no departamento de compras? Temos. Precisamos reestruturar toda a área. Então vamos reestruturar com pessoas que já provaram ter integridade. Isabela se dirigiu aos 3 ex-funcionários. Se quiserem voltar, são bem-vindos. Mas agora trabalhando numa empresa que valoriza funcionários honestos. Os 3 ficaram emocionados. Márcia chegou a chorar. Diretora Isabela, obrigada. Estes 6 meses foram muito difíceis para nós. Imagino, mas acabou. Podem começar na segunda-feira. Depois que os ex-funcionários saíram, Isabela subiu para se preparar para a reunião com Eduardo. Ele chegou pontualmente às 9, elegante como sempre, mas com uma expressão que Isabela não conseguia decifrar. Bom dia, sócia, ele disse entrando na sala. Bom dia, Eduardo. Como está o humor hoje? Pensativo. Temos algumas questões para discutir.
Isabela ofereceu café e ambos se sentaram na mesa de reuniões que ocupava um canto da sala. Primeira questão. Eduardo começou. A empresa está indo melhor do que esperávamos. Receita cresceu 30% em 3 semanas. Isso é bom, não é? É ótimo. Mas me faz pensar em como Bruno conseguiu mascarar o potencial real da empresa por tanto tempo. Isabela assentiu. Corrupção não é apenas crime fiscal. É desperdício de recursos, má gestão, falta de foco no negócio. Exato. E isso me leva à segunda questão. Eduardo abriu seu caderno. Recebi uma proposta de compra para a empresa. Isabela arregalou os olhos. Compra? De quem? Grupo Santana. Eles oferecem 100 milhões de reais pela empresa inteira. 100 milhões? Mas você pagou apenas 50. Paguei 50 por uma empresa corrupta e mal administrada. Agora temos uma empresa limpa, bem administrada, com potencial de crescimento. O valor dobrou. Isabela ficou em silêncio, processando a informação. Se Eduardo vendesse a empresa, ela perderia o emprego novamente? Isabela, posso saber o que você está pensando? Estou pensando se vou ficar desempregada de novo. Eduardo riu. Não vai, porque não vou vender. Não vai? Não. E sabe por quê? Porque esta empresa não é apenas um investimento para mim. É uma prova de que é possível fazer negócios com ética e ainda assim ter sucesso. Isabela se sentiu aliviada, mas também curiosa. E qual é o plano então? O plano é expandir, abrir filiais em outras cidades, contratar mais funcionários, desenvolver novos produtos. Isso vai precisar de muito investimento. Vai. Por isso chegamos à terceira questão. Eduardo se inclinou para a frente. Quero que você se torne sócia oficial da empresa. Isabela quase derrubou a xícara de café. Sócia? Como assim? 20% da empresa, participação nos lucros, direito a voto nas decisões estratégicas, salário de diretora mais bonificação de sócia. Eduardo, isso é muito generoso. Não é generosidade, é reconhecimento. Você salvou esta empresa. Você tem o direito de participar do sucesso dela. Isabela ficou emocionada. Em 3 semanas havia saído de faxineira para diretora financeira e agora estava sendo convidada a se tornar sócia de uma empresa de 50 milhões de reais. Posso pensar no assunto? Claro. Mas enquanto pensa, quero discutir a quarta questão. Tem mais? Eduardo sorriu. A mais importante de todas. Recebi uma ligação do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça? Eles querem criar um programa piloto de combate à corrupção empresarial. E querem que nossa empresa seja o modelo. Isabela ficou intrigada. Como assim, modelo? Querem estudar como conseguimos limpar uma empresa corrupta e transformá-la em modelo de ética. Querem replicar nossa experiência em outras empresas. Isso é bom? É excelente. Significa reconhecimento nacional, contratos governamentais, credibilidade total no mercado. Isabela começou a entender a dimensão do que estava acontecendo. Eduardo, nós não salvamos apenas uma empresa. Nós criamos um modelo de gestão. Exato. E o melhor de tudo, você vai ser a embaixadora desse modelo. Eu, você. A mulher que denunciou corrupção 2 vezes, que perdeu tudo por fazer a coisa certa, que recomeçou do zero e chegou ao topo de novo. Isabela sentiu uma emoção intensa. Não era apenas sucesso profissional. Era a chance de inspirar outras pessoas, de mostrar que integridade vale a pena. Tem uma quinta questão. Eduardo continuou. Ainda tem mais? A mais pessoal de todas. Minha filha Camila vai se formar em administração no final do ano. Ela quer fazer estágio na nossa empresa. Sua filha? Claro, seria uma honra, mas tem uma condição. Ela vai estagiar no seu departamento sob sua supervisão. Isabela ficou surpresa. Eduardo, você confia na filha de 20 anos para mim? Confio, porque você é a pessoa mais íntegra que eu conheço. Se minha filha vai aprender sobre negócios, quero que aprenda com você. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Sandra entrou com uma expressão animada. Isabela, desculpe interromper, mas tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Sua filha Sofia está na recepção. Trouxe o boletim da faculdade. Isabela se levantou imediatamente. Sofia havia prometido mostrar as primeiras notas assim que saíssem. Eduardo, com licença. Vou ver minha filha. Vai sim. E Isabela? Sim? Parabéns por tudo que conquistou.
Você merece cada vitória. Isabela desceu correndo para a recepção. Sofia estava lá, radiante, segurando um papel nas mãos. Mãe, olha só. Isabela pegou o boletim e viu. 9 na primeira prova, 10 na segunda, 9,5 na terceira. Sofia, que orgulho! Você está indo muito bem. Mãe, os professores disseram que eu tenho potencial para ser uma das melhores alunas da turma. Isabela abraçou a filha com lágrimas nos olhos. 3 semanas atrás, Sofia trabalhava numa loja de roupas para ajudar com as despesas. Agora estava se dedicando integralmente aos estudos, com todas as condições para realizar seus sonhos. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro, filha. Eu sempre soube que você era especial. Mesmo quando trabalhava como faxineira, eu sabia que você tinha algo diferente. Como sabia? Porque você nunca perdeu a dignidade. Nunca reclamou da vida. Sempre me ensinou que trabalho honesto é motivo de orgulho, não de vergonha. Isabela sentiu o coração apertar. Sofia, você é minha maior vitória. Não importa o que eu conquiste na vida. Você sempre será meu maior sucesso. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz agora? Isabela olhou ao redor. Estava na recepção da empresa onde trabalhara como faxineira por 3 anos. Agora era diretora financeira e futura sócia. Tinha o respeito dos funcionários, o reconhecimento do mercado, a filha na faculdade. Mas mais importante que tudo isso, tinha a consciência limpa. Havia feito a coisa certa, mesmo quando custou caro. Havia mantido a integridade, mesmo quando seria mais fácil ficar calada. Estou feliz, Sofia. Muito feliz. Não apenas pelo sucesso, mas por ter chegado até aqui da forma correta. Você é minha heroína, mãe. Isabela abraçou a filha novamente. Heroína. 3 semanas atrás, se sentia como uma fracassada. Agora era heroína para a própria filha. As coisas realmente podem mudar rapidamente quando você tem coragem de fazer a coisa certa. Depois que Sofia saiu, Isabela voltou para sua sala com o coração cheio de gratidão. Mas a sensação de felicidade foi interrompida por uma ligação inesperada. O nome na tela do telefone a fez gelar. Bruno Carvalho. Como ele estava ligando da prisão. Alô? Isabela atendeu hesitante. Isabela? Sou eu, Bruno. A voz do ex-CEO estava diferente. Não havia mais arrogância, apenas cansaço e algo que parecia arrependimento. Bruno? Como você está ligando? Me deram direito a uma ligação. E eu precisava falar com você. Isabela ficou curiosa. O que você quer? Quero pedir desculpas. A palavra desculpas, vinda de Bruno, soou tão estranha que Isabela quase achou que havia escutado errado. Desculpas? Pelos 3 anos que te tratei mal, por ter te humilhado, por não ter reconhecido quem você realmente era. Isabela ficou em silêncio. Não estava preparada para essa conversa. Isabela, ainda está aí? Estou. Só não esperava ouvir isso de você. A cadeia muda a perspectiva das pessoas. Aqui dentro, ninguém liga se você era CEO ou faxineira. Todo mundo é igual. E como está sendo? Difícil, muito difícil, mas merecido. Bruno fez uma pausa. Isabela, posso te contar uma coisa? Pode. Nos últimos dias fiquei pensando em tudo o que aconteceu. E percebi que você me deu várias chances. Como assim? No dia que te humilhei na frente de todo mundo, você se ofereceu para ajudar com os documentos molhados. Se eu tivesse aceito sua ajuda, talvez você tivesse me alertado sobre os problemas fiscais. Isabela nunca havia pensado nisso desse ângulo. Bruno, eu não teria me intrometido nos seus negócios, mas você teria percebido as irregularidades. E sendo quem você é, teria me alertado discretamente. Poderia ter me salvado da cadeia. Você se salvou sozinho, Bruno. Escolheu roubar, escolheu humilhar pessoas, escolheu acreditar que era superior aos outros. Você está certa. Por isso estou ligando. Não para pedir perdão, porque sei que não mereço, mas para te avisar de uma coisa. Isabela ficou alerta. Me avisar do quê? Meus ex-sócios não foram presos. Eles estão livres e estão furiosos com você. Furiosos comigo? Por quê? Porque você destruiu o esquema deles. Eles perderam milhões de reais por sua causa. Isabela sentiu um frio na espinha. Que tipo de pessoas são esses sócios? Pessoas perigosas, Isabela.
Pessoas que não aceitam perder dinheiro facilmente. Você está tentando me assustar? Estou tentando te proteger. Você fez a coisa certa, mas mexeu com gente errada. A ligação caiu. Isabela ficou olhando para o telefone, preocupada. Seria uma tentativa de Bruno de assustá-la? Ou havia realmente algum perigo? Decidiu ligar para Eduardo imediatamente. Eduardo, preciso falar com você. É urgente. Chegando aí. 15 minutos depois, Eduardo estava na sala de Isabela, ouvindo sobre a ligação de Bruno. Você acha que ele está falando sério? Isabela perguntou. Infelizmente, acho que sim. Esquemas de corrupção sempre envolvem gente perigosa. O que fazemos? Primeiro, vamos contratar segurança para você. Segundo, vou conversar com meus contatos na polícia. Eduardo, eu não quero viver com medo. Não vai viver. Mas precisa tomar cuidado até situarmos melhor esse problema. Naquela tarde, Isabela tentou trabalhar normalmente, mas estava inquieta. A ligação de Bruno havia tirado sua paz. Estava organizando relatórios quando Sandra entrou na sala com uma expressão preocupada. Isabela, tem uns homens estranhos perguntando por você na recepção. O coração de Isabela disparou. Que tipo de homens? 2 caras de terno, mas não parecem empresários. Tem cara de gente perigosa. O que eles queriam? Queriam saber seu horário de saída, onde você mora, se tem família. Isabela ligou para Eduardo imediatamente. Eduardo, eles já estão aqui. Estou descendo. Não saia da sua sala. 5 minutos depois, Eduardo chegou com 2 seguranças particulares que havia contratado às pressas. Onde estão esses homens? Ele perguntou para Sandra. Saíram há pouco. Disseram que voltariam. Eduardo se dirigiu à recepção e conversou com Paula, que confirmou a versão de Sandra. Eram 2 homens, uns 40 anos, ternos escuros. Fizeram perguntas muito específicas sobre a Isabela. Que tipo de perguntas? Horário que ela chega, horário que sai, se tem carro próprio, se mora sozinha. Eduardo ficou preocupado. Eram perguntas de quem estava planejando alguma coisa. Paula, se eles voltarem, você liga para mim imediatamente. E não dá nenhuma informação sobre a Isabela. Entendido, Sr. Eduardo. Eduardo voltou para a sala de Isabela com os seguranças. Isabela, a situação é mais séria do que imaginávamos. O que vamos fazer? Você vai sair daqui comigo no meu carro com escolta. E a partir de hoje, vai ter proteção 24 horas. Eduardo, isso é exagero. Não é exagero. É precaução necessária. Naquele momento, o telefone de Isabela tocou. Era um número desconhecido. Alô? Isabela Silva? A voz era masculina, grave, ameaçadora. Quem está falando? Alguém que você prejudicou muito. Alguém que perdeu muito dinheiro por sua causa. Isabela fez sinal para Eduardo ouvir a conversa. O que você quer? Quero que você desfaça o que fez. Quero que retire a denúncia, que diga que mentiu, que Bruno era inocente. Isso é impossível. A investigação já foi concluída. Nada é impossível quando você está motivada. E o que vai me motivar? A segurança da sua filha Sofia. O sangue de Isabela congelou. Eles sabiam sobre Sofia. Se você encostar um dedo na minha filha... Você o quê? Vai chamar a polícia? Vai denunciar mais alguém? O homem riu friamente. Você tem 48 horas para encontrar um jeito de limpar o nome do Bruno. Se não conseguir, sua filha vai pagar o preço. A ligação foi encerrada. Isabela estava tremendo de raiva e medo. Eduardo, eles ameaçaram minha filha. Calma, Isabela. Vamos resolver isso. Eduardo ligou imediatamente para seus contatos na polícia. Em 1 hora, havia uma equipe de investigação na empresa, rastreando as ligações e organizando proteção para Isabela e Sofia. Senhorita Isabela, disse o delegado Marcos Pereira, vamos colocar vocês 2 em proteção policial. É a forma mais segura de lidar com esse tipo de ameaça. Por quanto tempo? Até prendermos esses bandidos. E se eles cumprirem a ameaça? Não vão cumprir. Não vamos deixar. Naquela noite, Isabela e Sofia foram levadas para um apartamento seguro, com proteção policial 24 horas. Era a primeira vez em semanas que Isabela se sentia vulnerável novamente. Mãe, eu tenho medo, Sofia disse, deitada na cama ao lado da mãe. Eu também tenho, filha. Mas vamos ficar bem. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque eu denunciei crimes. E eles perderam dinheiro com isso. Você se arrepende de ter denunciado? Isabela pensou na pergunta.
3 anos atrás havia perdido tudo por denunciar corrupção. Agora estava sendo ameaçada de novo por fazer a coisa certa. Não me arrependo, Sofia. Nunca vou me arrepender de fazer a coisa certa. Mesmo com toda essa confusão, filha, se eu não tivesse denunciado, Bruno continuaria roubando, outros empresários continuariam corrompendo e a injustiça continuaria vencendo. E agora? Agora a justiça venceu. E essas pessoas que estão nos ameaçando também vão ser presas. No dia seguinte, Isabela recebeu outra ligação ameaçadora. Tempo acabando, Isabela. 24 horas. Vocês não vão conseguir nada me ameaçando. Não? Então talvez devêssemos ameaçar outras pessoas. Que tal o Eduardo? Que tal a Sandra? Que tal todos os funcionários da empresa? Isabela percebeu que eles estavam dispostos a machucar pessoas inocentes para conseguir o que queriam. Escutem bem, ela disse, a voz firme apesar do medo. Vocês podem me ameaçar o quanto quiserem. Podem ameaçar minha filha, meus amigos, meus colegas, mas eu nunca vou mentir para proteger criminosos. Então prepare-se para as consequências. Estou preparada, e vocês se preparem também, porque a polícia já está no rastro de vocês. Isabela desligou o telefone e percebeu que não estava mais com medo. Estava com raiva. Raiva de ver bandidos tentando intimidar pessoas honestas. Raiva de ver o medo vencendo a justiça. Ligou para o delegado Pereira. Delegado, quero sair da proteção policial. Como assim? Quero voltar para casa, voltar a trabalhar normalmente. Isabela, isso é muito perigoso. Delegado, se eu ficar escondida, eles venceram. Se eu mudar minha rotina por medo, eles conseguiram o que queriam. Mas sua segurança... Minha segurança é importante, mas minha dignidade também é. Não vou me esconder de bandidos. Isabela, pense melhor. Já pensei. Quero voltar para a minha vida normal amanhã. Naquela noite, Eduardo foi visitá-la no apartamento seguro. Isabela, soube que você quer sair da proteção policial. Quero. Não posso viver escondida. Mas é perigoso. Eduardo, você sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi trabalhando como faxineira? O quê? Que dignidade não é negociável. Não importa o que aconteça. Não importa quem te ameace. Você não pode abrir mão da sua dignidade. Eduardo a olhou com admiração. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Não sou corajosa. Só sei que se ceder para bandidos agora, vou ceder para sempre. E se eles realmente tentarem fazer mal para você, aí eles vão descobrir que subestimar Isabela Silva é o maior erro que alguém pode cometer. Eduardo sorriu. A faxineira humilhada havia se transformado numa mulher forte, determinada, que não se curvava diante de ameaças. No dia seguinte, Isabela voltou ao trabalho. Com segurança discreta, mas voltou. Chegou no horário normal, cumprimentou os funcionários, conduziu as reuniões programadas. E quando o telefone tocou com mais uma ameaça, ela atendeu calmamente. Isabela Silva. Última chance, Isabela. Para vocês é que é a última chance. A polícia já identificou vocês. Em algumas horas estarão presos. Você está blefando. Estou? Então por que não aparecem aqui pessoalmente ao invés de ficarem se escondendo atrás de ligações anônimas? Silêncio do outro lado. É isso mesmo. Isabela continuou. Vocês são covardes. Só sabem ameaçar mulheres pelo telefone. Você vai se arrepender disso. Não vou. Sabe por quê? Porque aprendi que fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando custa caro. A ligação foi encerrada. E algumas horas depois, o delegado Pereira ligou com boas notícias. Isabela, prendemos os 2 homens que estavam te ameaçando. Prenderam? Como conseguiram? Rastreamos as ligações, identificamos os criminosos, montamos uma operação. Eles foram pegos em flagrante tentando invadir sua casa. Isabela suspirou aliviada. Acabou? Acabou. Você pode voltar para casa tranquila. Naquela noite, Isabela e Sofia voltaram para seu apartamento. Tudo havia voltado ao normal, mas elas não eram mais as mesmas pessoas. Mãe, Sofia disse, você realmente não teve medo? Tive muito medo, filha, mas aprendi que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer a coisa certa mesmo com medo. Você é minha heroína. Isabela abraçou a filha. Heroína. Ela gostava dessa palavra. A pobre coitada havia se tornado uma heroína.
E Bruno, que pensava que podia humilhá-la para sempre, havia aprendido da pior forma possível que subestimar pessoas íntegras é o erro mais caro que alguém pode cometer. A justiça havia vencido mais uma vez, e Isabela Silva estava apenas começando a mostrar do que era capaz. 6 meses haviam se passado desde a prisão dos homens que ameaçaram Isabela, e a empresa estava irreconhecível. O que antes era um ambiente de medo e corrupção, havia se transformado num modelo de ética e prosperidade. Isabela chegava todos os dias no horário de sempre, mas agora como sócia oficial da empresa, com 20% de participação e voz ativa em todas as decisões estratégicas. Bom dia, sócia Isabela. Sandra a cumprimentou no elevador, agora vestindo um terno elegante que refletia sua nova posição como gerente de recursos humanos. Bom dia, Sandra. Como estão os preparativos para a inauguração da filial de Campinas? Tudo encaminhado. Já contratamos 15 funcionários, todos com verificação rigorosa de antecedentes. Queremos garantir que apenas pessoas íntegras façam parte da nossa equipe. Isabela sorriu. Era impressionante como a cultura da empresa havia mudado. Antes, Bruno contratava apenas pessoas que não questionassem suas práticas suspeitas. Agora, eles buscavam funcionários com histórico de honestidade e coragem moral. As portas do elevador se abriram no 12º andar, onde ficava a nova sede da diretoria. A empresa havia crescido tanto nos últimos meses que precisaram alugar mais 2 andares do prédio. Isabela! Carlos correu ao encontro dela, segurando uma revista de negócios. Você precisa ver isso! Isabela pegou a revista e viu sua foto na capa. O título era A Heroína da Ética Empresarial. Como uma ex-faxineira revolucionou o combate à corrupção no Brasil. Saiu na madrugada. Carlos explicou animado. Já tem jornalistas ligando para marcar entrevistas. Isabela folheou a revista rapidamente. Era uma matéria de 8 páginas contando sua história completa, desde a denúncia na Constructa até a transformação da atual empresa. Havia fotos dela no escritório, depoimentos de funcionários, análises de especialistas em gestão. Como eles conseguiram tantas informações? Ela perguntou. O Eduardo autorizou. Disse que é importante divulgar nosso modelo para outras empresas. Isabela entrou em sua sala e encontrou Eduardo sentado na poltrona de visitantes, lendo a mesma revista com um sorriso orgulhoso. Viu sua matéria de capa? Acabei de ver. Estou impressionada com a repercussão. Impressionada? Isabela, você virou referência nacional em ética empresarial. Temos pedidos de consultoria de empresas do país inteiro. Eduardo abriu seu notebook e mostrou a tela cheia de e-mails. 23 empresas querendo contratar nossos serviços para limpar esquemas de corrupção. 15 universidades querendo que você dê palestras. 8 convites para participar de programas de TV. Isabela se sentou, tentando processar a dimensão do que estava acontecendo. Eduardo, eu não esperava essa repercussão toda. Eu esperava. Histórias como a sua inspiram as pessoas. Você provou que é possível vencer fazendo a coisa certa. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Patrícia, agora diretora de recursos humanos, com uma expressão animada. Isabela, tenho uma ligação muito especial para você. Quem é? Ministro da Justiça. Isabela arregalou os olhos. Ministro da Justiça? Tem certeza? Absoluta. Ele quer falar pessoalmente com você. Isabela atendeu o telefone com mãos trêmulas. Bom dia, aqui é Isabela Silva. Senhora Isabela, aqui é o ministro Roberto Cavalcante. É uma honra falar com a senhora. A honra é minha, senhor ministro. Senhora Isabela, li a matéria sobre sua trajetória e fiquei impressionado. A senhora exemplifica exatamente o tipo de liderança que nosso país precisa. Obrigada, senhor ministro. Gostaria de fazer um convite oficial. Estamos criando uma Secretaria Nacional de Combate à Corrupção Empresarial e queremos que a senhora seja a primeira secretária. Isabela quase derrubou o telefone. Secretária? Senhor ministro, eu... Sei que é uma decisão importante. Pode pensar com calma. Mas acredito que sua experiência, tanto como vítima quanto como combatente da corrupção, a qualifica de forma única para o cargo. Posso perguntar o que envolveria esse trabalho? Criação de políticas públicas de combate à corrupção, supervisão de investigações empresariais,
Desenvolvimento de programas de ética corporativa. Basicamente, levar seu modelo para o âmbito nacional. Isabela ficou em silêncio, processando a proposta. Senhora Isabela, ainda está aí? Estou, senhor ministro. É uma proposta muito importante. É uma proposta que pode mudar o país. Com sua liderança, podemos criar um novo padrão de ética empresarial no Brasil. Posso ter um tempo para decidir? Claro. Mas gostaria de uma resposta até o final da semana. Pretendemos anunciar a criação da secretaria no mês que vem. Depois que desligou, Isabela ficou em silêncio por vários minutos. Eduardo aguardava ansioso. Então, o que o ministro queria? Isabela contou sobre a proposta. Eduardo ficou impressionado. Isabela, isso é incrível. Secretária nacional, você tem noção da importância desse cargo? Tenho. E é exatamente isso que me assusta. Por que assusta? Eduardo, 6 meses atrás eu era uma faxineira. Como vou dirigir uma secretaria nacional? Da mesma forma que dirigiu esta empresa. Com competência, honestidade e determinação. Naquele momento, Sofia entrou na sala. Agora, no 2º ano de Direito, ela estava fazendo estágio na empresa durante as férias escolares. Mãe, posso interromper? Tenho uma notícia. Claro, filha. O que aconteceu? Recebi uma proposta para participar de um programa de intercâmbio internacional. 6 meses estudando Direito Internacional na França. Isabela ficou emocionada. Sofia, que maravilhoso! Quando seria? Ano que vem. Mas é muito caro. Mesmo com a bolsa parcial, ainda precisaria de 15 mil reais. Isabela sorriu. Filha, esse dinheiro não é problema mais. Você vai sim para a França. Sofia abraçou a mãe com lágrimas nos olhos. Mãe, ainda não acredito na nossa vida agora. Nem eu, filha, nem eu. Depois que Sofia saiu, Eduardo voltou ao assunto da secretaria. Isabela, você vai aceitar a proposta do ministro? Não sei. É uma responsabilidade enorme, mas também é uma oportunidade enorme de impactar milhões de pessoas. Isabela se levantou e foi até a janela. Lá embaixo via o movimento da cidade, milhares de pessoas indo e vindo, trabalhando, lutando pela vida. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que eu mudei muito nesses meses? Mudou como? Quando era faxineira, minha vida era simples. Levantava cedo, limpava, voltava para casa, cuidava da Sofia. Agora tenho reuniões, decisões estratégicas, responsabilidades enormes. E você sente falta da simplicidade? Às vezes, mas também sei que agora posso ajudar muito mais pessoas. Exato, e como secretária nacional poderia ajudar ainda mais. Naquela tarde, Isabela decidiu fazer algo que não fazia há meses. Desceu até o 1º andar, onde ficava a equipe de limpeza da empresa. Dona Isabela! Exclamou Dona Maria, uma senhora de 60 anos que havia sido contratada para substituí-la na limpeza. Que honra recebê-la aqui. Oi, Dona Maria. Como está o trabalho? Muito bom. Nunca trabalhei numa empresa que trata a gente tão bem. Isabela sorriu. E como os outros funcionários tratam vocês? Com muito respeito. Toda semana tem alguém vindo agradecer pela limpeza, oferecendo café, perguntando se a gente precisa de alguma coisa. Que bom ouvir isso. Dona Isabela, posso falar uma coisa? Claro. A senhora é nossa inspiração. Mostra que a gente pode sonhar grande. Não importa onde está agora. Isabela sentiu os olhos marejarem. Obrigada, Dona Maria. Isso significa muito para mim. A senhora vai continuar aqui na empresa? Isabela pensou na pergunta. Era exatamente a dúvida que a atormentava. Não sei, Dona Maria. Pode ser que eu tenha que aceitar um trabalho novo. Que tipo de trabalho? Um trabalho onde eu poderia ajudar pessoas como a senhora, em empresas do país inteiro. Dona Maria sorriu. Então a senhora tem que aceitar. Quanto mais gente a senhora ajudar, melhor. Voltando para sua sala, Isabela encontrou uma surpresa. Bruno Carvalho estava sentado na recepção, acompanhado de um advogado. Bruno? Isabela ficou surpresa. O que você está fazendo aqui? Consegui liberdade condicional. E queria falar com você. Isabela olhou para o advogado, que explicou. Meu cliente está cumprindo pena em regime semiaberto. Pode sair para trabalhar durante o dia. E o que você quer comigo? Isabela perguntou para Bruno. Quero te agradecer. Me agradecer?
Pela ligação que fiz da cadeia, você poderia ter ignorado meu aviso sobre os bandidos, mas não ignorou. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. Isabela ficou constrangida. Você não precisa me agradecer por isso. Preciso sim. E preciso te pedir uma coisa. O quê? Uma chance de recomeçar. Não aqui na empresa, eu sei que isso é impossível, mas na vida. Bruno, você tem que recomeçar sozinho. Eu não posso te ajudar com isso. Eu sei. Só queria que você soubesse que me arrependo de tudo. Do jeito que te tratei, dos crimes que cometi, da pessoa que eu era. Isabela olhou nos olhos de Bruno e viu algo que nunca havia visto antes. Humildade genuína. Bruno, todos merecemos uma segunda chance, mas você vai ter que conquistar a sua. Eu sei, e vou conseguir. Inspirado no seu exemplo. Depois que Bruno saiu, Isabela ficou pensativa. Se até mesmo Bruno havia mudado, talvez ela realmente tivesse o poder de transformar vidas. Naquela noite em casa, Isabela conversou com Sofia sobre a proposta do ministro. Mãe, você quer aceitar? Quero, mas tenho medo. Medo de quê? De não dar conta, de decepcionar as pessoas. Sofia pegou a mão da mãe. Mãe, você já transformou uma empresa inteira. Já inspirou funcionários, empresários, jornalistas. Por que não conseguiria transformar o país? Porque é muito mais complexo. Mãe, lembra o que você sempre me disse? Que devemos fazer a coisa certa mesmo quando é difícil? Isabela sorriu. Sua própria filha estava usando seus ensinamentos contra ela. Aceitar esse cargo é a coisa certa, mãe. Você pode ajudar milhões de pessoas. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao escritório com uma determinação que não sentia há meses. Havia tomado sua decisão durante a madrugada. Eduardo, ela disse entrando na sala dele, vou aceitar a proposta do ministro. Eduardo levantou os olhos do computador com um sorriso imenso. Tinha certeza de que você tomaria a decisão certa. Isabela ligou para o ministro naquele mesmo dia. Senhor ministro, aceito sua proposta. Fantástico. Quando podemos anunciar oficialmente? Quando o senhor quiser. 2 semanas depois, o Palácio do Planalto estava decorado para a cerimônia de criação da Secretaria Nacional de Combate à Corrupção Empresarial. Estavam presentes ministros, empresários, jornalistas, representantes de organizações sociais. Mas o que mais chamava a atenção era a primeira fila. Sofia estava sentada ao lado de Dona Maria, que usava seu melhor vestido. Sandra estava ali também, junto com Carlos, Patrícia e outros funcionários da empresa. O ministro subiu ao palanque para iniciar a cerimônia. Senhoras e senhores, estamos aqui para um momento histórico. A criação da primeira Secretaria Nacional de Combate à Corrupção Empresarial do Brasil. Sofia subiu ao palanque para apresentar a mãe. Há 7 meses, minha mãe trabalhava como faxineira. Durante 3 anos, ela foi tratada como invisível, humilhada, desrespeitada, ignorada, mas nunca perdeu a dignidade. O salão ficou em silêncio absoluto. Quando descobriu corrupção, ela teve uma escolha. Podia ficar calada ou fazer a coisa certa. Ela escolheu fazer a coisa certa. Por isso, é com imenso orgulho que apresento a nova secretária nacional, minha mãe, Isabela Silva. A ovação foi ensurdecedora. Isabela subiu ao palanque e se dirigiu ao microfone. 7 meses atrás, um homem me disse que eu não passava de uma pobre coitada que nunca sairia do lugar onde estava. Isabela olhou para a plateia. Esse homem estava errado. Não porque eu saí do lugar onde estava, mas porque eu nunca fui uma pobre coitada. Eu era uma mulher digna fazendo um trabalho honesto, como milhões de brasileiros que acordam todo dia e trabalham com dedicação. Isabela respirou fundo e continuou. Durante 3 anos, fui invisível para a sociedade, mas aprendi que as pessoas invisíveis são as que realmente fazem o país funcionar. E como secretária nacional, minha missão não é apenas combater a corrupção. É dar voz aos invisíveis. É provar que ética não é obstáculo ao sucesso, mas o caminho para ele. Para terminar, quero dizer uma coisa para todas as pessoas que estão sendo humilhadas, que acham que nunca vão conseguir mudar de vida. Isabela falou olhando diretamente para as câmeras de TV. Vocês não são pobres coitados. Vocês são brasileiros dignos, com potencial infinito.
E se eu conseguir sair de faxineira para secretária nacional, vocês podem conseguir qualquer coisa que sonharem. A ovação durou 5 minutos. 3 meses depois, a Secretaria Nacional já havia investigado 15 empresas e salvado mais de 2.000 empregos. Isabela recebia cartas de pessoas inspiradas por todo o país. Naquela noite, em casa, Sofia mostrou o boletim da faculdade. Todas as notas acima de 9. Mãe, quando você trabalhava como faxineira, eu sentia vergonha às vezes. Vergonha? Agora eu conto para todo mundo que minha mãe foi faxineira. E que foi o período mais importante da vida dela. Por quê? Porque foi quando ela aprendeu a enxergar os invisíveis. E isso a transformou na líder que ela é hoje. Isabela abraçou a filha com lágrimas nos olhos. Você sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi sendo faxineira? O quê? Que não importa onde você está na vida. Importa quem você é e quem você escolhe ser. Antes de dormir, Isabela pegou o uniforme preto de faxineira que guardava no armário. Não era mais uma lembrança de humilhação, era um símbolo de dignidade. A pobre coitada havia se tornado secretária nacional. Mas mais importante, havia aprendido que nunca foi pobre coitada. Sempre foi uma mulher digna. E agora, milhões de brasileiros sabiam disso também. Fim da história.